Senhor Jesus, nós queremos render o nosso coração à Tua palavra. Senhor, já temos sido ministrados nessa noite através das ministrações, Senhor, que tivemos de dança, Senhor, de teatro, praticamente uma encenação. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor já tem falado conosco nessa noite, Deus. Pai, que como já tem queimado os nossos corações, que a Tua palavra traga mesmo, Senhor, esse fogo em nossos corações, esse fogo de amor, Senhor, pelas almas, pelos perdidos, o mesmo fogo que queima no Teu coração, Senhor, de amor por vidas, de amor por almas, de amor pelos perdidos, que o nosso coração também nessa noite possa voltar, Senhor. Quem sabe muitos possam ser reacendidos, outros possam ser, o fogo possa ser aumentado, Senhor. Quem sabe muitos que esse fogo já tinha se apagado, possa ser reavivado nessa noite, em nome de Jesus. Que a Tua palavra faça isso em nós. Que o Senhor fale conosco nessa noite pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, estamos falando sobre missões. E nós sabemos que o coração de Deus, Ele queima por vidas, por almas, por pessoas. João 3,16, vocês conhecem de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou as pessoas, as vidas, de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão espetacular, de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão forte, de uma maneira tão imensurável, não há como medir. Por isso até que o evangelista aqui fala de tal maneira, não tem nem como expressar o tamanho dessa maneira, do tamanho desse amor. Deus amou o mundo de uma maneira tal, a ponto de dar o seu único filho em favor da minha vida, em favor da tua vida, em favor de todas as pessoas. E nessa noite que nós possamos sair daqui, né? Um pouquinho, quem sabe um pouquinho mais, né? Olhando para aquilo que o Senhor olha, amando aquilo que o Senhor ama, que são vidas. Foi por isso que Ele enviou Jesus. O amor do Senhor, o coração dele queima, o coração dele arde por vidas. E nós muitas vezes, no nosso comodismo, no nosso conforto de sermos igreja, nós esquecemos do propósito da igreja. Muitas vezes nós esquecemos do chamado da igreja. Porque é muito bom estar aqui, é muito bom estar nesse lugar, é muito bom ter sido salvo, ter sido alcançado pela graça do Senhor. Alguém pode dizer amém, hein? Glória a Deus. É bom ou não é? É muito bom estar nesse lugar, é muito bom estar entre irmãos. É muito bom quando nos ajuntamos, é bom quando estamos adorando o Senhor, quando estamos louvando o nome dEle, amados, isso é muito bom. É bom demais, é bom mesmo.
Mas só que às vezes esse conforto desse lugar nos faz muitas vezes esquecer qual é o propósito de nós estarmos aqui. E nós, volta e meia, nós lembramos disso, né? Mas muitas vezes o nosso coração se esquece disso. E nós vivemos aqui, vivemos apenas para nós mesmos, vivemos apenas para a nossa vida, para a nossa família, para aquilo que nós achamos importante de cuidar, aquilo que nós achamos importante aqui na terra. E de fato isso é importante, a família é algo importante, muito importante, que o Senhor colocou nas nossas mãos para cuidar dos nossos filhos, o esposo da esposa, a esposa do esposo. Só que há um propósito de nós estarmos aqui, nós não podemos esquecer isso. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, e hoje a maioria aqui é jovens e adolescentes, e uma das coisas quando nós nos convertemos, que nós queremos saber, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o meu chamado? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria aqui já se fez essa pergunta. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu ouvi que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas qual é essa vontade do Senhor para a minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Abra comigo em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu abri aos Hebreus aqui, misturei Hebreus com Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 2. Do verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Isso. Por favor. Amém. Eu vi alguém com lanterna e lembrei, por favor, já pedi para acender a luz. Então eu vou ler de novo aqui, para você enxergar agora. O verso 3, a partir do verso 3, ó. Isto é bom e agradável, isso de interceder, de orar, fazer intercessões, súplicas em favor de todas as pessoas. O verso 1 diz, em favor de quem? De todas as pessoas. Por quem que o Senhor está mandando orar aqui? Por todas as pessoas. Em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Olha o verso 3, isto o que? Isto de orar por essas pessoas, por todas as pessoas, é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, quem deseja? Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Quantas pessoas Deus deseja que sejam salvas? Quantas? Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem prediletos. Eu não consigo olhar para Deus
com uma pessoa que possa escolher quem Ele quer que seja salvo e quem Ele quer mandar para o inferno, como alguns acreditam. Quem faz essa escolha é a pessoa, porque Deus já escolheu quando enviou Jesus, para que Ele morresse em favor de todos. Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos vão ser salvos? Infelizmente não, porque nem todos vão decidir por Ele. Mas o desejo dele é que todos sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O verso 6, Ele, Jesus, se entregou em resgate por todos. Mais uma vez aqui, Jesus se entregou por todos. Jesus se entregou por todos. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 18, quando Jesus está orando ali pelos seus discípulos. Então Jesus, no verso 18, ele diz assim, falando ao Pai: assim como tu me enviaste, Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo. Lembra lá João 3,16, que nós citamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus, orando ao Pai a nosso respeito, falando dos seus discípulos, mas também na sequência ele fala que ele estava orando não só por aqueles que estavam ali, mas por todos aqueles que ainda iriam crer. Ou seja, nós estamos nessa oração também. Então ele diz assim: assim como tu me enviaste, eu também os envio. Assim como o Pai enviou Jesus, por amor, para que todos fossem alcançados por esse amor. Da mesma maneira, Jesus nos envia agora a essas mesmas pessoas, porque Jesus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. E porque Ele continua amando, o mundo, agora Ele envia você ao mundo. Porque Ele continua amando o mundo, agora Ele nos envia. Por isso que Ele deixou a sua igreja. É por isso que nós estamos aqui. Nós somos esses enviados agora ao mundo, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça. Mas nós, muitas vezes, nós não queremos ir ao mundo, nós queremos ficar aqui. Eu só vou citar alguns textos, porque nós estamos com pouco tempo já. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, algum tempo atrás nós ministramos sobre isso, como estávamos falando sobre o Espírito Santo. Jesus ali diz então, que os discípulos receberiam poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Qual que era o propósito daquilo? A sequência do texto fala: e ser-me-eis, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu vou abrir esse texto porque isso é importante. Não que os outros não sejam, todos são. Mas eu quero ler porque eu vou voltar nele depois. Olha, o verso 8 diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Amém, igreja? Isso é uma palavra boa para nós. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo? Quantos aqui têm o Espírito Santo? Você sabe. Se você já entregou a sua vida para Jesus. Se Jesus já é o teu Senhor e o teu Salvador, você já tem o Espírito Santo habitando em você. Então não tenha medo de responder. Vou perguntar de novo. Quantos aqui têm o Espírito Santo?
Amém? Então, se você tem o Espírito Santo, você já tem poder sobre a tua vida para você ser testemunha de Jesus. Amém? É por isso que nós, igreja, estamos aqui, para ser testemunhas. Os jovens aí conhecem bem aquele... Qual é o meu texto preferido aí, jovens? Primeira Pedro 2,9, o que diz lá? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! É para isso. É para isso que nós somos tudo isso que ele falou. É para anunciar as grandezas daquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Não é para nós sermos luz só aqui. Aqui a luz não faz diferença. Porque aqui, luz no meio de luz não vai fazer diferença. A luz vai fazer diferença lá no meio, lá nas trevas. Deixa eu correr aqui. Então, lá em Mateus 28, todo mundo conhece também, né? O finzinho do livro, do Evangelho de Mateus. A partir do verso 18, Jesus diz assim: Então Jesus aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Aleluia. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Em Marcos também, no capítulo 16, verso 15. Olha que interessante essa tradução aqui, né? E lhes ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura. Enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Nós vimos lá, em Atos, quando Jesus, mais uma vez, promete ali que o Espírito Santo ia ser derramado sobre eles, que eles receberiam poder para testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós falamos em missões, quando nós falamos sobre o ID, normalmente, o que a gente pensa? Quando falamos de, nós precisamos cumprir o ID, nós achamos que o ID é apenas para aquele missionário que está lá. Até eu ia soltar o vídeo da Mel, esqueci, né? Está do ponto aí? Depois, então, nós soltamos, tá? Era para ter soltado antes da palavra, mas agora... Nós temos a nossa missionária Mel, que está lá na África, né, em Guiné-Bissau. É isso, né? Não estou enganado, né? Desculpa, que às vezes está um branco. Tem a Amable que está na base da Jocu. Mas quando nós
falamos em missões, normalmente nós pensamos apenas nesses que foram as nações, porque a palavra fala que ide por todas as nações. Mas, amados, as nações, nós temos que alcançar as nações, e por isso que os missionários estão lá. E por isso que nós temos que investir em missões, mesmo ofertar, nós temos que orar pelos missionários. Mas, amados, o que nós precisamos entender é que esse chamado não é só dos missionários que estão lá. É para todos nós. Porque não precisa começar lá nas nações, nós precisamos começar aqui em Jerusalém. Na nossa Jerusalém. Talvez tenha alguns aqui, alguns jovens, alguns adolescentes que até têm no coração, eu quero ir para as nações, eu quero cumprir o meu chamado, ter um chamado missionário. Mas se você não consegue falar de Jesus nem para o teu amiguinho de escola, se você não consegue testemunhar de Jesus, e não é só falar, é testemunhar Jesus com as nossas vidas. Se nós não conseguimos influenciar nem o meio que nós vivemos, nós queremos ir lá até as nações já, vamos começar por Jerusalém. Começa pelo teu local de trabalho, começa pela tua escola, pela tua família, pela tua vizinhança. Nós precisamos começar em Jerusalém. Como que nós vamos, amados, vamos ser sinceros. Como que nós vamos clamar por aqueles povos não alcançados ainda, lá de Guiné, vamos falar de Guiné-Bissau, que a Mel está lá. Como que vamos clamar por aqueles povos não alcançados, que nunca ouviram falar de Jesus, daquelas tribos africanas? Como que o nosso coração vai se doer e nós vamos nos colocar na brecha em favor deles, se nós não conseguimos chorar por jovens que estão morrendo aqui na nossa cidade? Se nós não conseguimos chorar por conhecidos nossos que estão morrendo nos vícios, presos nos vícios, e esses vícios levam aos assassinatos e as coisas que temos visto aí, se isso não dói no nosso coração, acontecendo aqui em Jerusalém, se eu não consigo chorar por isso, se eu não sinto dor por isso, amados, eu não vou chegar nos confins da terra. Nós precisamos, amados. Nosso coração precisa amar de verdade. Nós precisamos pedir para o Senhor encher o nosso coração com o seu amor, que assim como Ele nos amou, porque muitas vezes nós queremos escolher quem amar, nós queremos escolher a quem eu vou falar para Jesus. Eu quero escolher quem, nós julgamos quem deve ser salvo ou não deve, porque nós pensamos, escolhemos a quem nós vamos falar de Jesus. Aquele ali não tem mais jeito, aquele ali não adianta eu perder tempo, porque aquele ali não tem mais jeito. Eu vou falar para aquele ali que não está tão afundado na lama do pecado, aquele ali é mais facinho de lavar, mas aquele que está ali não tem jeito. Amados, teve jeito para nós. Nós conhecemos tantas histórias aqui no nosso meio de transformação, de vidas restauradas, de pessoas que estavam presas nos vícios, de casamentos que estavam destruídos. O Senhor restaurou, o Senhor salvou, o Senhor libertou. Quantos que estão aqui mesmo podem, se fosse testemunhar como era a sua vida sem Jesus, e Jesus alcançou. Mas, amados, se nós não convertermos o nosso coração de verdade para amar as pessoas, muitas vezes nós, amados, se nós não conseguimos às vezes amar as pessoas aqui dentro, que já estão lavadinhas pelo sangue de Jesus, que já estão limpinhas, às vezes eu fico me bicando com meu irmão de graça, de bobeira, e às vezes não consigo amar, não consigo perdoar. Como que eu vou amar uma pessoa que está lá fora todo sujo literalmente, mas principalmente sujo do pecado?
Nós precisamos ter um batismo de amor. Um batismo de amor, para que nós possamos nos amar uns aos outros. Possamos ter comunhão uns com os outros. E que possamos amar os perdidos como o Senhor ama. E aí sim podemos alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas enquanto nós estivermos preocupados apenas com o nosso mundo, com as nossas coisas, com a minha vida, enquanto as pessoas aí fora estão morrendo, sem Jesus, o problema não é morrer, porque morrer todos nós vamos morrer, uns mais cedo, outros mais tarde. O problema é morrer sem Jesus, amados. Se nós não conseguimos orar, às vezes nem pelos nossos familiares que estão sem Jesus, como que vamos chegar nas nações? Até os confins da terra. Romanos. Quase acabando, mas. Capítulo 10. A partir do verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Aleluia. Isaías, para terminar. Capítulo 6. Verso 8. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Como invocarão se não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amados, eu e você, nós somos chamados para ir. Lembra o texto de Marcos que nós lemos? Enquanto estiveres indo. Jovem, adolescente, você que acha, que você acredita que você tem um chamado missionário, não espere você ir até as nações. O Evangelho, o texto que nós lemos ali do Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz: enquanto estiveres indo, enquanto você estiver vivendo no teu dia a dia, todos os dias, enquanto você estiver caminhando, fale de Jesus. Enquanto estiveres indo, faça discípulos. Enquanto estiveres indo, proclame as grandezas do Senhor. Enquanto estiveres indo, anuncie o amor de Jesus. Testemunhe daquilo que Ele fez na tua vida, amado. Você não precisa de muita coisa. Testemunhe o que aconteceu com você. Testemunhe aquilo que Ele realizou na tua vida.
E você vai ver que as pessoas vão ser alcançadas não por você, mas por Jesus. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que habita em mim e você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa parte, o que é? É dizer, responder aqui como Isaías. Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. A quem o Senhor vai enviar? Em Paranaguá. A quem o Senhor vai enviar a Paranaguá? A quem o Senhor vai enviar lá no teu colégio, lá na tua empresa? Diga, eis-me aqui, envia-me a mim. A quem o Senhor vai enviar lá no meio dos teus parentes? Lá na tua vizinhança? Responda, eis-me aqui, envia-me a mim. É para isso que você está aqui. Esse é o teu chamado, é para isso que o Senhor te plantou aqui, é para isso que Ele plantou a sua igreja, é para isso que Ele deixou a sua igreja, para nós influenciarmos, para nós falarmos de Jesus, para nós testemunharmos a respeito dEle. Então, responda, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, não vou fugir mais. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Envia-me a mim. Amém? Você pode responder isso? Eu vou perguntar e você vai responder. Não é para mim que está respondendo, é para o Senhor. E quem está perguntando também não sou eu, é o Senhor. Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Para ensaio foi razoável. Mas agora, faça com verdade. Você não precisa ter medo de fazer essa declaração. Mais uma vez eu lembro, o que você precisa para testemunhar, o que você precisa para falar de Jesus já está dentro de você. É o Espírito Santo. Recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Então o que você precisa já está dentro de você. Então você não precisa ter medo. Então fale com fé, com coragem, com ousadia. Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Com mais fé agora. Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Amém. Glória a Deus. Pode dar um aplauso para Jesus. Senhor, escute essa nossa resposta, Senhor. Você pode ficar de pé, vamos orar? E se o Ministério do Louvor quiser subir, nós vamos orar, depois nós vamos ver o vídeo, tá? Mas estamos quase encerrando. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós, diante disso que fomos ministrados, diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos nos comprometer, Pai, não porque simplesmente fomos constrangidos pela Tua palavra, mas porque nós entendemos que esse é o propósito, essa é a Tua vontade, esse é o Teu chamado para as nossas vidas. Fazer discípulos, alcançar vidas, tocar famílias, mudar destinos, Senhor, através do Senhor, através do testemunho do Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, sobre cada vida, sobre cada coração, trazendo, Senhor, coragem, ousadia, trazendo intrepidez para testemunhar do Senhor, em nome de Jesus, para que enquanto estivermos indo, enquanto estivermos caminhando, onde estivermos, onde estudamos, onde trabalhamos, no meio dos nossos familiares, possamos testemunhar, Senhor,
não apenas com palavras, mas com vida, com um bom testemunho, com boas atitudes, com bom caráter, com palavras que abençoam, com a nossa vida, Senhor. Que nós possamos testemunhar do Teu amor, e quando for necessário, e quando tivermos oportunidade, que o Senhor nos dê coragem para declarar mesmo: foi Jesus que fez isso na minha vida, foi Jesus que mudou a minha história, foi Jesus que transformou a minha família, foi Jesus que fez isso que vocês estão vendo. Eu não era nada sem Jesus, eu não sou nada sem Jesus, mas o que vocês veem na minha vida é Jesus. A luz, o brilho que vocês podem ver é Jesus. Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, sobre cada um esse espírito, Senhor, de coragem, de intrepidez, de ousadia, e que possamos ver, Senhor, os frutos. Pai, que as células comecem a receber visitantes, convidados, alcançados por essas pessoas que estão aqui. Que os cultos comecem a receber visitantes, por pessoas que foram alcançadas, por pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. E que comece a haver transformação, Senhor, nos ambientes onde eles vivem, no local de trabalho, no local de estudo, por causa do bom testemunho que eles dão do Senhor. Em nome de Jesus, receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Vamos ministrar esse louvor?